Talvez eu tenha que dar uma paradinha rapidinho, mas é algo rápido, tá? Tá pronto, Jailson? Parece que já está gravando, né, Jailson? Doutor Carlos, está presente? Estou presente, presidente. Está me vendo? Isabel, está travando aqui o meu Estou ouvindo. Carlos. Áudio. Pode. Já está gravando já, Jailson? Tá, joia, então. Vamos começar. Bom dia a todos. Hoje, 30 de junho de 2023, 8 horas e 34 minutos. Estamos dando início à sessão de julgamento da dona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom dia a todos. Eu pedi para abrir o processo da Companhia Brasileira de Distribuição, a IM 4059346. Dr. Carlos Henrique Martins de Lima é o relator. Está para fazer sustentação oral. Presente, doutor Vanderlei. Doutor Carlos está presente? Pode fazer um breve resumo? Sim, obrigado, presidente. Bom, o auto é composto de duas infrações. Creditou-se indevidamente do ICMS valor de tanto, referente a lançados, detalhados demonstrativo 1, lançado no campo 57, outros créditos nas GIAs, apuração do ICMS, operações próprias, valores estes detalhados no Código 799, constando os prints e detalhes 057 nas GIAs apresentados pelo contribuinte em hora atuada. Fundamento legal de ICMS devido pelas entradas interestaduais e ressarcimentos de substituição tributária, respectivamente pelos valores lançados no item 1.1, período de 1 de janeiro de 2012, e no item 1.12, período de dezembro de 2012, conforme se comprova pelos relatórios das GIAs, detalhes dos campos 057. Tais valores são supostamente referentes ao ressarcimento de ICMS pago a maior, obtido como resultado da apuração do ICMS relativa à movimentação de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária previsto no artigo 281 e 282 do RICMS. Embora tenha sido o contribuinte regularmente notificado e renotificado através dos documentos anexados, deixou de comprovar sua origem e exatidão na forma estabelecida pela portaria CAT 799 e alterações, pois os arquivos apresentados pela atuada não se encontram em conformidade com a referida portaria e não foram apresentadas as notas fiscais para comprovação da efetividade das operações. Adicionalmente, deixou também de atender a notificação específica para recolher os valores lançados indevidamente, conforme previsto no regime especial processo final 2009. Artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, da qual a atuada é detentora. Item 2, creditou-se indevidamente do ICMS valor de tanto, no período de janeiro a dezembro de 2012, detalhados no demonstrativo 2 anexo, lançado no campo 057 outros créditos nas GIAs ICMS, ST, substituição tributários, valores esses detalhados, código 799, constantes nos prints, no detalhe 057 das GIAs, apresentados pelo contribuinte hora atuado, com fundamento legal, regime especial, final 2009, dedução do ressarcimento, relato inciso 4º do artigo 269 do RICMS, conforme se comprova pelos relatórios de GIAs e detalhes dos campos 057 anexados. Tais valores são supostamente referentes ao ressarcimento do ICMS pago a maior objetivo como resultado da apuração do ICMS relativo à movimentação de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, previsto nos artigos 281 e 282 do RICMS, aprovados pelo Decreto 45.490. Utilizado na compensação do imposto devido nas operações interestaduais de entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme disposto no artigo 426-A do RICMS e previsto no regime especial final 2009, do qual a autuada é detentora. Embora tenha sido o contribuinte regularmente notificado e renotificado através
dos documentos anexados deixou de comprovar sua origem e exatidão de forma estabelecida na portaria CAT. E alterações, pois os arquivos apresentados pela atual não se encontram em conformidade com a referida portaria e não foram apresentadas notas fiscais para comprovação da efetividade das operações. A recorrente apresentou tempestivamente defesa, da qual eu descrevo muito bem colocado. Só um minutinho. Bom, ela apresentou defesa, os autos foram encaminhados à delegacia tributária de julgamento competente e o julgamento foi convertido em diligência para que foram analisados os documentos físicos e a mídia anexada à defesa, porque foi apresentado número de documentos, mídias, várias notas fiscais e tudo mais. A requerente apresenta nova petição com uma aparente complementação à alteração da defesa anterior de folhas tais, anexando planilha referente aos valores de 2008, planilha referente aos valores de 2009 e conta fiscal por mês de referência de folhas tais, planilha referente aos valores de 2010 e apuração de ICMS do período de folhas tais, planilha referente aos valores de 2011 e apuração do ICMS do período de folhas tais, GNR, notas fiscais, DANFs e tudo mais. A diligência para análise dos documentos, folhas 272 a 3.338, e mídia foi cumprida as folhas 8.204 e 8.209, com manifestação da representação fiscal e da recorrente. A decisão de primeira instância manteve integralmente o auto de infração, inconformada a recorrente interpôs recurso ordinário, reprisando os argumentos apresentados em sua defesa e alegando que não teriam analisados pela autoridade atuante e pelo órgão julgador petição de documentos de folhas 3.410 e 8.202 e a manifestação de folhas 8.215 e 8.236. A representação fiscal, no parecer de folhas 8.360 e 8.364, requeriu o encaminhamento dos autos em diligência para que o agente fiscal atuante se manifeste de forma conclusiva e objetiva sobre petição, manifestação das folhas 3.420 a 8.202. A autoridade fiscal se manifesta em cumprimento e reitera o pedido do auto de infração. A representação fiscal apresenta as suas contrarrazões ao recurso ordinário, refutando os argumentos da recorrente e requerendo o não provimento do recurso. A colenda da terceira Câmara Julgadora anulou a decisão proferida em primeira instância por entender que por ela não teria enfrentado as alegações de folhas 8.215 a 8.236. Foi proferida nova decisão julgando integralmente o auto de infração, folhas 8.419 a 8.433. A recorrente interpôs novo recurso ordinário, folhas 8.437 a 8.525, admitido, revisando os argumentos anteriores apresentados, acompanhado dos seguintes documentos. DOC 1, notas fiscais de entrada 2009 e 2010, das folhas 8.527 a 9.756, notas fiscais 910, que vai das folhas 9.759 a 11.633, DOC 2, notas fiscais 2012, das folhas 11.633 a 14.532. A representação fiscal apresenta suas contrarrazões ao novo recurso ordinário, refutando os argumentos da recorrente e requerendo o não provimento do recurso. A 10ª Câmara Julgadora deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas converteu o julgamento em diligência, folhas 14.563 a 14.566, o agente fiscal atuante se manifestasse objetivamente no prazo de 90 dias sobre os documentos juntados por ocasião da apresentação do recurso ordinário, e se estes comprovam a origem e a legitimidade dos créditos tomados, esse conjunto probatório milita em favor da recorrente, e se foram cumpridos requisitos ao regime especial mencionados na defesa, sendo possível seu confronto com os arquivos apresentados pela recorrente. A autoridade fiscal se manifestou, houve a manifestação, a representação fiscal alega intempestivamente a apresentação das novas provas, não tendo a recorrente comprovado motivo de força maior ou fato superveniente para tal e pugna pelo não provimento de recurso ordinário. A recorrente se manifesta afirmando que os documentos atinentes ao ressarcimento do CMST juntados às folhas 3.410 e 8202, visando a comprovação do crédito de tanto efetivado em sua agir em dezembro de 2012, jamais foram efetivamente analisados para fiscalização, devendo os autos retornar à autoridade
atuante para o cumprimento integral da diligência determinada pela colenda da 10ª Câmara Julgadora. Bom, a recorrente apresenta o memorial de julgamento. A colenda da 7ª Câmara Julgadora anulou, de folhas 14.611 a 14.614, novamente a decisão proferida em primeira instância, tendo em vista que as razões postas pela decisão recorrida para não aceitação dos documentos folhas 3.410 e 8.202, que não podem ser acolhidos, uma vez que não enfrentada a matéria a que se refere. Novamente foi proferida nova decisão, julgando integralmente o auto de infração. A recorrente apresenta no recurso ordinário, reprisando argumentos da defesa impugnando por nova conversão de diligência e cancelamento de infração. A representação fiscal apresenta folhas, rebate os argumentos da recorrente e requer provimento parcial do recurso ordinário apenas para limitar juros à taxa Selic. E viemos concluído. Esse é o relatório, presidente. Desculpe ser incisivo, ser longo, mas realmente tem muito detalhe, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Fica à vontade, doutor Vanderlei. Bom dia a todos. Obrigado, doutor Cico, pela palavra, doutor Carlos, pelo relatório. Entendo, doutor Carlos, porque esse caso realmente é cumprido, vamos dizer assim, e nós estamos hoje aqui no julgamento do 3º recurso ordinário, e queria eu estar falando aqui que nós estamos porque as questões estão sendo exauridas, né, as provas estão sendo olhadas com detalhes, mas a razão de estarmos aqui hoje no 3º recurso ordinário a ser julgado é exatamente o contrário, uma vez que, até o momento, os elementos de prova que foram apresentados pela recorrente em nenhuma ocasião foram conclusivamente apreciados ou sequer especificamente apreciados, né? As decisões foram proferidas até então pela 3ª Câmara e 7ª Câmara, pelo doutor Belmário, doutor Inácio, que são pessoas que tenho todo o meu respeito, observaram essa questão e determinaram a remessa à primeira instância para que se manifestasse efetivamente quanto ao cerne. Curiosamente, as 3 decisões de primeira instância proferidas são da mesma julgadora de primeira instância, até curioso. E, basicamente, essas decisões elas alteraram um parágrafo, 2 parágrafos, para eventualmente transparecer que houve a apreciação de fato desses argumentos, o que não ocorreu. Até no última decisão proferida, isso justifica, inclusive, o pedido de nulidade, que consta desse recurso agora em julgamento, foi inserir algo do tipo que não há necessidade, o julgador não está obrigado a avaliar todos os fundamentos, o que numa esfera administrativa, convenhamos, chega a beirar o absurdo, sendo que isso é um argumento quase que de jurisprudência defensiva de Tribunal Superior, que tem ali toda a sua razão de ser. E, feito pontuando essa questão, qual que é o cerne das acusações fiscais, né? Há uma acusação fiscal no item 1, e ela tem toda uma característica especial, e a acusação fiscal do item 2. Eu vou iniciar do item 2, que eu acho que é a acusação fiscal mais recorrente, que tem mais discussões aqui perante esse tribunal. A acusação do item 2, basicamente, é crédito indevido, porque não teria se comprovado a origem do crédito, do direito de crédito e ressarcimento do ICMS-ST. É a situação de saída interestadual, ou seja, a companhia recebe esses produtos, faz o pagamento antecipado, pressupondo que vai ser dada uma saída interna, e dá uma saída interestadual. E até para contextualização, nós estamos tratando aqui de um centro de distribuição de CBD que se localizava à época em Osasco, que era gigantesco, e que abastecia todas as lojas de Extra, Pão de Açúcar, no estado de São Paulo, e também fora do estado de São Paulo. Exatamente por abastecer fora do estado de São Paulo, eu tinha a situação de não ocorrência do fato gerador, ou seja, ensejando o direito de ressarcimento, que também tem que ser, tem que ser adotada a sistemática da CAT, e aqui a gente não discute, e mesmo o fisco não discute que há o direito nessa situação. A questão é se foi ou não comprovado documentalmente esse crédito, né? Essa é a questão. Não se discute se é uma situação de ressarcimento, tampouco se discute se foi apresentado ou não, ou se deveria ou não a companhia seguir as regras. A companhia segue as regras da portaria CAT 17 para esse fim. O critério elegido, e aqui a gente está tratando de uma fiscalização que foi conduzida pelo posto fiscal de Osasco, mais especificamente para a doutora Maria Cecília, que é uma das fiscais que fez uma fiscalização que abordou dias de 2009 a 2012, né, desse centro de distribuição que, repito, é gigantesco.
a própria fiscalização adotou como critério para avaliar esse crédito uma amostragem que ela entendeu pertinente de mês a mês pedir as 100 maiores notas de entrada e as 100 maiores notas de saída. Ela elencou essa lista no processo e essa seria a amostra. Isso já reconhecendo que seria humanamente impossível avaliar todas as operações ocorridas no período, que a gente está falando de milhares, sequer talvez milhões de operações. Então, ela elegeu essa amostra oficial, digamos, né? De fato, no início da fiscalização e mesmo durante a defesa, o levantamento dessas notas é basicamente procurar agulha no palheiro. Por quê? Eu estou falando de milhares de, eventualmente, períodos que eu tinha nota física. Então, até o dia que eu fui vamos dizer assim, ao arquivo, né, de Companhia Brasileira de Distribuição, eu não imaginava um galpão de mais de 1.000 metros quadrados, é um galpão imenso, em que tem que ali ficar procurando nota à mão. Por isso, eventualmente, não foi apresentado durante o processo de fiscalização que ensejou a lavratura do auto, mas, como bem pontuou o Dr. Carlos, é o que a gente busca e tem buscado nesse processo averiguar, se fez todo um esforço para levantar essas 100 maiores notas de entrada e 100 maiores notas de saída, que até, convenhamos, para nós nem é a melhor, talvez, as amostras, mas é a amostra que o fiscal entendeu que era suficiente para ele avaliar a legitimidade do crédito, fazer uma aderência dos valores com a Caixa e chegar a alguma conclusão. Isso foi apresentado e até o momento nunca foi, de fato, avaliado de forma conclusiva. Ah, mas houve conversões de diligência. Sim, houve conversões de diligência. E a resposta padrão do posto fiscal de Osasco é: não há que se falar em refazer a fiscalização, não há que se avaliar novamente, nossos sistemas são limitados e convenhamos, Excelência, que isso não pode ser colocado como uma justificativa para não apreciação dessa prova, já que foi exatamente essa amostra de notas fiscais que foi solicitado. Exatamente avaliar essa prova e exaurir essa questão é importante para evitar o que aconteceu, por exemplo, ontem. Ontem transitou em julgado uma medida judicial, isso porque não foi apreciado na série administrativa e teve que ser discutido judicialmente, um embargo de execução que teve prova pericial, o perito sobre esses mesmos elementos avaliou o direito de crédito, se reconheceu um crédito de 213 milhões de um auto que hoje é de 213 milhões, transitou em julgado ontem. E isso gera prejuízo não só à companhia, porque teve que conduzir toda essa discussão, mas também ao próprio fisco, considerando o ônus de sucumbência que isso gera para a Fazenda Pública. Então, exatamente o que se busca aqui é exaurir a avaliação dessa prova pericial de forma conclusiva, como até a doutora Isabel Mil, em uma das conversões de diligência, buscou fazer, mas infelizmente a resposta não foi essa, para que se avalie. Foi apresentado os modelos 1, modelo 3 da CAT, foi apresentado alegações, e digo aqui alegações porque foram vagas, de eventualmente ter erros de layout e estoque negativo nessas modelos CAT, e na peça recursal foram apresentados diversos exemplos mostrando que essas conclusões não são corretas pela movimentação de estoque, e nunca esses exemplos foram rebatidos ou abordados nessas manifestações de diligência ou nas decisões proferidas até então. Então, o que se busca basicamente é isso. Foi apresentada a composição mês a mês desses lançamentos, quais são os meses a que se referem, tudo e com base nessa comparação que vai ser feita com a prova documental apresentada, que são as 100 maiores notas. Em outras discussões, até fazendo aqui uma digressão com relação ao tema próprio, Tite, de fato, eventualmente o CBD não teve condições de encontrar essas 100 maiores notas, isso foi um ponto. E nesse processo não é um ponto, porque ela apresentou essas notas, apresentou a amostragem oficial, né? Então, é isso que se busca, e por isso que se pede provimento, ou no mínimo, e aqui a gente tem 3 camadas de pedido, porque a situação se repete. Ou se anula a decisão de primeira instância, para que finalmente aborde essa questão, como fez o doutor Belmar, como fez o doutor Inácio, e infelizmente isso não aconteceu até o momento, ou se converta em diligência, como fez a doutora Isabel Mil, buscando a avaliação conclusiva desse material, ou que seja provido. Claro, eu entendo até a posição do Dr. Carlos, diante desse material gigantesco, que nunca foi apreciado, tomar uma decisão diante dessa circunstância, dessa prova documental, que é complicado para o Dr. Carlos, sem uma avaliação conclusiva exatamente dessas instâncias ou mesmo da autoridade fiscal. Então, essas são as 3 camadas. E aí eu quero até fazer um parênteses aqui, porque é uma exceção importante deste caso, que é uma peculiaridade, que é o quê? O item 1, cerca de 9 milhões do crédito que se foi lançado, é uma discussão à parte, não tem nada a ver, inclusive, com a portaria CAT 17. E isso foi apresentado à justificativa. Qual que foi a justificativa? Um dos fornecedores da companhia brasileira, a Kraft Foods, que é uma companhia imensa, que tem diversas marcas, diversos produtos, ela pagava o ICMS-ST
E por uma questão ali, talvez sistêmica, ou um desencontro de informações, a Companhia Brasileira também pagava antecipado nos termos 264A, o que gerou uma duplicidade de pagamento, ou seja, o fornecedor remetia o produto com retenção do ICMS-ST, ele pagava, e a Companhia Brasileira recebeu e pagou também um 426A, sob o pressuposto que talvez não tivesse sido feito esse pagamento anterior. Foi apresentada a memória de cálculo, foi apresentada as guias de NRE, ou eventualmente os pagamentos de ICMS antecipado, para demonstrar que isso houve um pagamento de duplicidade que justificava o lançamento a crédito desse pagamento duplicado. Isso, excelências, não tem um parágrafo da fiscalização tratando disso nas diligências designadas, mesmo que tenham sido designadas exatamente para tratar desse ponto. Então, é uma questão que até agora está na sombra. Ninguém nunca se debruçou, ninguém nunca proferiu algo conclusivo com relação a isso, e a Companhia Brasileira vem tentando reiteradamente se fazer ouvir com relação a esse fundamento que é 9 milhões do item 1, que é um valor expressivo, né? Então, basicamente, são essas as razões. Eu peço até desculpas por me alongar, mas eu acho que é relevante dar esse contexto até para melhor entendimento dos senhores. Então, agradeço a palavra e estou à disposição caso haja qualquer tipo de necessidade de esclarecimento de fato. Obrigado. Obrigado, doutor Vanderlei. Doutor Carlos, fique à vontade. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Vanderlei, pela sustentação. Vamos lá. A Colém da 7ª Câmara Julgadora anulou a decisão proferida em primeira instância, tendo em vista que não tratou dos fundamentos e documentos que versam sobre o crédito CMS de operações próprias, item 1 do auto, que tem origem em pagamentos duplicados realizados na aquisição de mercadorias da empresa Kraft Foods Brasil, DOC 23, arguida as folhas 252 da defesa, não tendo a decisão anulada apreciada a matéria. Essa matéria consta das folhas 8.215 e seguintes, cuja falta de referentamento foi fundamento para a anulação da decisão de folhas 8.239 a 8.249 pela Colém da 3ª Câmara Julgadora. O item B, não conhecimento dos documentos folhas 3.410 a 8.8202 carreados aos autos, que teriam relação com a matéria não apreciada pela decisão anulada. Verifico que a decisão recorrida das folhas 14.628 enfrentou claramente as alegações da recorrente, manifestando-se especificamente sobre o suposto recolhimento em duplicidade sobre as mercadorias que a recorrente teria adquirido da empresa Kraft Foods Brasil nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, e que teriam dado origem ao montante de R$ 9.557.170,04, lançado em outros créditos na GIA de dezembro de 2002, de folhas 252 e 253. Segundo a autoridade julgadora, consoante pode-se conferir pela leitura do relato da infração de folhas 1 e do item 1.1 do presente auto, que não se refere apenas aos ressarcimentos realizados mediante o regime especial, final de 2009, mas também a créditos realizados no fundamento de ICMS devido pelas entradas interestaduais e ressarcimentos de substituição tributária, sem a devida comprovação de origem e exatidão nos termos da portaria CART 1799 e alterações. De fato, verifico que a recorrente na ordem fiscal de número 14.00.1658/2012-04, acostada às folhas 177 e 179, foi notificada para apresentar o arquivo digital previsto na portaria CART 1799 e suas alterações, referente aos meses de janeiro de 2009 a dezembro de 2012, bem como os arquivos de livros e documentos fiscais de entrada e saídas que deram suporte à apuração e lançamento do imposto ressarcido e controles internos que demonstrassem os lançamentos de créditos de um modo geral, estando abrangidos o lançamento de créditos relativo ao período de dezembro de 2012, que afirma não ter sido objeto de apreciação pelo julgador. Verifico também em sua defesa, folhas 253, no item 135, a recorrente informa que não foi capaz de levantar as totalidades das notas fiscais e respectivas guias de recolhimentos que dariam suporte ao referido lançamento no valor de 9 milhões, lançado em outros créditos na GIA de dezembro de 2012, e que apenas conseguiu identificar a origem dos valores lançados a partir das suas planilhas de controle, DOC 23, protestando pela posterior juntada aos autos dos demais documentos comprobatórios. Os documentos que fundamentam o lançamento de crédito foram juntados às folhas 3.410 e 8202,
tendo a autoridade julgadora de primeira instância não conhecido tais documentos em razão de serem intempestivos, entendendo que a recorrente não comprovou o motivo de força maior ou a ocorrência do fato superveniente. Realmente, a documentação correspondente às operações listadas pela recorrente em seu demonstrativo, DOC 23 da defesa, as folhas 205 a 271, foram anexadas aos autos após o prazo da defesa, intempestivamente, não tendo comprovado a ocorrência de motivo ou força maior, a ocorrência de fatos supervenientes nos termos do artigo 19 da 3.457, não merecendo qualquer reparo a decisão de primeira instância neste ponto. Primeiramente, é cabível destacar que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ter-se fundamentos indicados por elas e tampouco responderam um ao dos seus argumentos. RT ESP 115/2007. No tocante às demais alegações da recorrente, destaque-se que, ao contrário do que afirma pela análise da documentação juntadas, apura-se que não houve presunção dos fatos no momento do lançamento. Eis que o auto de infração foi lavrado com base em robusto arcabouço probatório considerado pelo agente atuante e devidamente anexado aos autos. A recorrente foi devidamente notificada e renotificada diversas vezes pelo agente fiscal atuante para prestar esclarecimento ao fisco e provas, porém não fez de forma satisfatória. Procedeu a juntar intempestivo de muitos documentos, além de erros encontrados nos arquivos magnéticos por ela fornecidos claramente apontadas, folhas 185, e apesar da permanência de tais erros após diversos reprocessamentos dos arquivos entregues à fiscalização, o agente fiscal de rendas buscou meios de comprovar a legitimidade das operações ao solicitar, mediante amostragem, uma série de documentos fiscais, os quais não foram apresentados durante o processo de fiscalização, nem mesmo no momento da apresentação da defesa, de folhas 75 a 176. Embora a recorrente alegue que os arquivos eletrônicos correspondem plenamente aos modelos 1 e 3 estabelecidos pela portaria CAD 1799, verifica-se dos autos das folhas 8, 9, 185, 3.400, 8204 e 8205, que o agente fiscal atuante afirma e reafirma diversas vezes que tais arquivos não estão em conformidade com a portaria CAD 1799, seja no layout, seja na sua legitimidade, seja que os erros encontrados foram claramente comunicados à recorrente em questão. E, além disso, mesmo contendo erros, os arquivos foram processados e a recorrente foi chamada a comprovar a legitimidade do crédito mediante a apresentação de uma série de documentos, mas não feitos. Folha de 75 a 176. A recorrente repisa, no presente recurso, a tentativa de provar a conformidade dos arquivos magnéticos entregues à fiscalização, como determina a portaria CAT 1799. Todavia, o foco da recorrente deveria ser a comprovação da legitimidade dos créditos tomados. Como mencionado diversas vezes pelo agente fiscal atuante em fases anteriores do processo, por se tratar de um farto volume de documentos, o único meio que o fisco dispõe para apurar os recessos do ICMS-ST é o processamento das informações entregues pelo sujeito passivo, mediante o uso de sistemas específicos, sistemas esses não disponíveis ao contencioso administrativo. Mas as informações fornecidas à Cefaz pelo contribuinte devem obedecer todos os critérios estabelecidos através da portaria CAD 1799, mas a recorrente não fez. O artigo 202 do RICMS determina que a guarda e conservação dos documentos fiscais são de obrigação do contribuinte por um prazo mínimo de 5 anos. Porém, quando tais documentos forem relativos a operações ou prestações objeto do processo pendente, tais documentos devem ser conservados até a decisão definitiva do processo. Vale salientar que não compete ao fisco suprir as deficiências dos controles internos dos contribuintes. Desse modo, criou-se a possibilidade de o próprio contribuinte apurar o crédito de ICMS-ST a ser ressarcido mediante pedido devidamente instruído, inclusive com os arquivos magnéticos corretamente confeccionados. Escriturar tal crédito diretamente em seu livro de registro de apuração do ICMS. Porém, a legislação estabeleceu uma série de requisitos referentes à aprovação do crédito escriturado, que visa a proteção do bem público contra as práticas contra ele e nocivos. O contribuinte, ao ignorar, sujeitos a consequências da lei. Não há que se falar
de se falar em abertura de nova diligência, nem a limitação do princípio da verdade material e os direitos do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois a recorrente foi regularmente notificada e já teve prazo e oportunidades suficientes para apresentar todos os documentos que julgasse necessários à instrução de sua defesa, mas não efetuou a juntada de documentos capazes de elidir a acusação no momento oportuno, apresentação da defesa, fazendo intempestivamente sem justificativo para tal. Por conseguinte, a recorrente não logrou êxito em comprovar a legitimidade dos créditos tomados, pois o mesmo, dispondo de todos os documentos fiscais atrelados à atuação, não juntou-os aos presentes autos de infração. Apresentou uma série de demonstrativos de autoria própria, colacionou os dias referentes aos períodos questionados e narrou, de forma cronológica, os fatos que supostamente deram origem aos créditos tomados, mas não apresentou quaisquer das informações solicitadas pela fiscalização no intuito de comprovar a veracidade dos créditos. Em relação aos documentos anexados aos autos pela recorrente, mídia digital, final de 2015, folhas 3391, e documentos anexados de 272 das folhas 3.388, de acordo com o relatório da manifestação fiscal de folhas 3.399 a 3.4006 e o parecer da diligência de folhas 8.204 a 8.2209, tais documentos não são adequados para legitimar o crédito à hora questionado, cabendo ressaltar também que este egrégio tribunal, assim como o órgão julgador de primeira instância, não tem acesso aos sistemas adequados e necessários à verificação de tais documentos. E segundo plano, que para elidir as referidas controvérsias, era dever da recorrente juntar aos autos documentos elencados pelo fisco, mediante notificação e renotificação. A recorrente frisa a alegação de negar o direito ao ressarcimento do ICMS-ST, e seja a verdadeira arbitrariedade e desrespeito ao princípio da não cumulatividade. No entanto, tal argumento não merece prosperar, eis que não há que se falar em violação do princípio da não cumulatividade. Isso porque o contribuinte, para ter o direito ao crédito, deve comprovar a sua origem. A comprovação no caso do regime especial celebrado entre recorrente e a Fazenda Pública se dá nos termos da portaria CAT supramencionada e os créditos de origem não comprovada de forma de legislação que não pode constituir o direito ao contribuinte. O princípio da não cumulatividade está previsto no artigo 61 do RICMS, nos modos que prevê a Constituição Federal. Porém, o direito ao crédito não é irrestrito e ilimitado à legislação do Estado de São Paulo. Prevê uma série de procedimentos a serem seguidos que, conforme já destacado anteriormente, não foram atendidos pela recorrente. Quanto à contestação sobre a possibilidade de comunicação ao Ministério Público de eventual prática de crime fiscal, adota o entendimento posado pela autoridade julgadora constante da decisão de primeira instância, proferida em primeira instância, reproduzida a seguir, de folhas 14.629 a 14.630, da qual eu descrevo no meu voto. Em relação aos demais argumentos apresentados, a recorrente reitera a inexistência das incorreções apontadas e afirma que a ocorrência de entradas negativas se refere a mercadorias devolvidas e estes estão de pleno acordo com a portaria CAT 99. No entanto, como corretamente salienta a autoridade julgadora de primeira instância, o indeferimento do pedido não se pautou apenas em entradas negativas, eis que a recorrente não comprovou os lançamentos, muito embora o fisco tenha apontado inconsistência nos arquivos. Em relação aos multas aplicados à base de cálculo utilizado, foram aplicados o fundamento da Lei 6.374 e suas alterações posteriores com a devida regulamentação constante do RICMS, levando em consideração o período da prática da infração, não havendo excesso do agente fiscal a ser reparado. No tocante à alegação à violação do princípio do não confisco, me desculpe, em relação aos multas aplicados, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento deste Tribunal Administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal, não poder discutir a inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme dispõe o artigo 28 da Lei 3.457 de 2009, ressalvadas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do STF, e via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido que a legislação tributária em vigor é vinculante para atividades de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar sua aplicação
Haja vista que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei em obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se falar em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. No tocante à questão da atualização dos valores básicos de multa, esse Tribunal de Impostos e Taxa também já consolidou o entendimento e já simulado nos termos da súmula 13. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória e visa punir o infrator que tenha agido em desacordo com a legislação tributária. Deste modo, a multa dada ao caráter coercitivo visa desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumida aos depósitos dos autos. Relativamente aos juros de mora, teve as alegações da recorrente quanto à limitação dos juros de mora aplicados ao patamar superior à taxa Selic. Tais juros devem ser limitados à taxa Selic, com fundamento da súmula 10. O disposto decide por conhecer o recurso ordinário e dar parcialmente provimento exclusivamente para limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa referida à taxa Selic com fundamento na súmula 10, em sua versão revisada, em 922, mantendo nos demais a decisão proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão. O doutor Carlos deu parcial provimento apenas para reduzir aplicar a súmula 10 revisada do TIT, em relação aos juros de mora. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Doutor, o item 1, o senhor falou que tem a ver com o pagamento em duplicidade da Kraft, né, dos produtos da Kraft. Exatamente, excelência. Mas, assim, foi lançado, a contribuinte ela recolheu indevidamente o ICMS-ST de acordo com a 426A e lançou o valor a crédito, como ressarcimento. É o que consta na GIA, do campo 57. Exato. Fundamento legal, ICMS devido por entradas interestaduais e ressarcimento de substituição tributária. Exatamente, excelência. Entendi. Mas ela também não quis promover a restituição, né? Porque foi indevidamente recolhido, ela foi lá e pegou o valor e lançou direto a crédito. Sim, inclusive porque ela tem um regime especial, o regime especial que a CBD tem, ali autoriza que esse ressarcimento seja lançado, inclusive, para abatimento do 426A. Então, isso, ela mas não do valor, o regime especial não prevê valor, a compensação direta em GIA de valor indevidamente recolhido, né? Que foi o caso, né? O caso aqui, ela recolheu o valor indevidamente, né? Os 9 milhões. Exatamente. Porque, pelo que o senhor disse, a Kraft mandou já com o ICMS-ST retido e ela promoveu a retenção novamente de acordo com 426A, né? E aí esse valor não entraria no regime especial, é o que eu entendo, né? Posso estar... Porque, assim, o regime especial, ele prevê a entrada interestadual, ele prevê a saída interestadual, né? No caso da saída interestadual, e já veio o ICMS retido anteriormente, o ressarcimento disso daí via regime especial, né? Mas só para fazer esclarecimento, né? O regime especial, e aí eu acho que até me corrigir se estiver errado, mas o item 2, ele se refere aos campos da GIA de pagamento, até corrigindo, do 426A, ou seja, é o ressarcimento, exatamente a compensação. Não, do item 1. Ressarcimento. Não, digo no item 2, né? O item 1, na verdade, salvo engano meu, e eu posso estar errado, ele se refere à compensação de operações próprias, eu posso estar equivocado. Então, na verdade, foi lançado como, por exemplo, eu faço um pagamento a maior a lançamento no dia a dia, se eu faço um pagamento a maior de lançamento no débito e crédito de não como atividade de operações próprias, sem correlação eventual com ressarcimento, né? Mas eu preciso só retomar esse ponto também, que eu não me recordo agora exatamente. Tudo bem. Tá joia, então. Mas o fato é que essa prova nunca foi apreciada, né? Pelo simples fato de ser apresentada depois da defesa, nem se chegou a essa apreciação. Tá. Como as notas fiscais também, esse é um ponto até que fiquei com dúvida se de fato não vai ser apreciado as notas fiscais, mesmo tendo ser. Me parece que a posição do Dr. Carlos, e respeito também, é a posição de que de fato não vai ser apresentado depois da defesa, não vai ser apreciado. Tá ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Presidente, posso pedir a palavra? Fique à vontade, doutor. Presidente, eu gostaria de pedir vista, porque realmente eu estou com dúvida.
Porque são 82 milhões de reais no auto de infração, mais 30 milhões de reais de créditos glosados, né? Se prevalece o que o doutor falou, que é operação própria, pagamento, porque precisa fazer, tem o direito ao ressarcimento, é muito estranho, não tem uma nota, né, que não poderia ser aprovada, né? É glosado integralmente. Aí eu fiquei com dúvida, eu falei, ou Tá. o arquivo magnético realmente não existe, não tem nenhuma informação, não existe nota fiscal, aí tudo bem. Mas assim, porque você não aprova o total, você aprova o arquivo, pode glosar uma parte, pode alguma coisa nesse sentido. Então, realmente estou com dúvida se o procedimento que nós estamos adotando aqui, pelo voto do Dr. Carlos, é pela invalidade do próprio arquivo magnético. Fala assim, ó, você nunca apresentou nenhuma prova e não tem o que fazer para apuração, porque alguma coisa poderia ter direito, né? Tá ok, doutor. Ok? Então, peço vista se o presidente permitir. Obrigado. Doutor Vanderlei, o doutor Walter levou em vista, aí ele vai apreciar a matéria, aí ele também ele dá uma olhada na nulidade também da apresentação extemporânea dos documentos, tá bom? Claro, eu agradeço, desejo ótima sessão a todos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, tenha um bom dia. Continuar a pauta. Só um minutinho. Segundo o processo da pauta, a IM 4.101.124, Diageo Brasil Limitada, doutor Walter é o relator, doutor Rodrigo está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Walter. À vontade, doutor Walter. Obrigado, presidente. Presidente, salvo engano, acho que já houve sustentação oral nesse processo, até porque ele era muito complexo e eu solicitei isso no dia da sessão para que retornasse os autos, né, para uma análise um pouco mais aprofundada, né? Mas eu vou fazer, inclusive, aqui uma leitura só da acusação e depois eu parto para o voto, tá bom? São duas acusações, presidente. A primeira é deixar de pagar ICMS na qualidade de substituto tributário em decorrência das vendas de mercadorias relativas às notas fiscais indicadas nos demonstrativos anexos, anexos por nota fiscal 1. As vendas consideradas neste auto de infração foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais, nota fiscal 1, consignando as operações como sendo de vendas interestaduais. Entretanto, conforme o relatório circunstanciado e demais provas juntadas, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar de as notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas conforme o artigo 84A da Lei 6374 de 89, e o ICMS devido por substituição tributária é reclamado, através deste auto de infração, do infrator remetente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 264 do RICMES. E o item 2, também semelhante, deixou de pagar ICMS em decorrência de suas vendas de mercadorias relativas às notas fiscais indicadas nos demonstrativos por nota fiscal 1. As vendas consideradas neste auto de infração foram efetuadas com emissão por parte do infrator acima qualificado das notas fiscais, nota fiscal 1, consignando as operações como sendo vendas interestaduais. Entretanto, conforme o relatório circunstanciado e demais provas juntadas, restou comprovado que as operações interestaduais foram simuladas, sendo que o que efetivamente ocorreu foram vendas internas, apesar de as notas fiscais citadas terem sido emitidas como sendo de vendas interestaduais. Assim sendo, as vendas interestaduais foram descaracterizadas conforme o artigo 84A da Lei 6374 de 89, e a parte faltante do imposto a recolher correspondente à diferença entre a aplicação da alíquota interna e a interestadual, é reclamada através deste auto de infração. Essas são as acusações e eu parto aqui para o voto. Vou fazer só uma preliminar aqui rápida, presidente do relatório, com relação aos argumentos da
da recorrente. Em seu apelo recursal, a recorrente apresentou as seguintes alegações em síntese. 1. Nulidade da decisão recorrida. Letra A, por descumprimento da decisão da 7ª Câmara de Julgamento. Letra B, ausência de análise do conjunto probatório. 2. Supostas operações realizadas com a empresa paulista. 3. Boa-fé. 4. Indícios insuficientes para a comprovação da participação da recorrente na fraude. 5. Violação do artigo 142 do CTN. 6. Legitimidade das operações. 7. Ausência de interesse financeiro por parte da recorrente. 8. Erro na identificação do sujeito passivo. 9. Impossibilidade de descaracterização das operações. 10. Erro no cálculo da multa. E 11. Juros ilegais. Bom, direto ao voto. Entendo que é caso de nulidade da decisão recorrida devido aos graves erros na sua fundamentação. Com devido respeito ao julgador de primeira instância, creio que a decisão proferida não se sustenta em seus próprios fundamentos, vez que não foi apresentada ou apresentada de forma insuficiente, na parte da fundamentação da decisão, as razões de decidir o nobre julgador. Embora a decisão apresente os tópicos das alegações, quando da sua análise, verifica-se que, nos tópicos principais para o deslinde da questão, não foram enfrentados todos os argumentos e as provas trazidos pelo recorrente, desde a sua inicial. Se não bastasse, existe um ponto da decisão que se distancia da necessária interpretação dos fatos, estes mediados pelas provas. Por exemplo, no item 20, último parágrafo, o julgador concluiu pela irrelevância da tentativa de defesa da recorrente. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo a decisão, eu vou ler, assim, as alegações são o seguinte, do mérito. Esclarecimentos preliminares quanto à inclusão da defendente no polo passivo para a cobrança do crédito tributário. Ele faz uma análise no parágrafo 19, mas ele conclui da seguinte forma no parágrafo 20 da decisão. Quanto à boa-fé prevista na súmula 509, entendo que não se aplica no presente caso, porque está perfeitamente claro que a motivação do presente lançamento está calcada na participação da autuada na fraude fiscal estruturada, apurada por meio da denominada Operação Cartaz. A relação comercial da autuada com a suposta destinatária das mercadorias comprova sua participação na fraude estruturada, na qual é simulada a remessa de mercadorias para empresas do grupo B, com a consequente atribuição de dolo, fraude ou simulação. Portanto, é irrelevante a autuada tentar comprovar sua boa-fé. Aí, no meu voto, mesmo que o lançamento tenha ocorrido com fundamento na origem da constatação de uma operação estruturada, cujo objetivo era de reduzir tributo por meio de fraude, isso não afasta o devido processo legal administrativo com as suas vertentes do direito à ampla defesa e ao contraditório. Nota-se que a decisão gastou poucas linhas para o enfrentamento de uma questão relevante para a recorrente, afirmando tão somente que a mera relação comercial com a destinatária das mercadorias já seria suficiente para caracterizar a sua participação na fraude estruturada. A simples leitura dessa conclusão já revela ausência de racionalidade, vez que não se encontram as razões e as remissões ao conjunto probatório que sustentasse essa posição. E pior, ao decretar a irrelevância da tentativa de a recorrente demonstrar sua boa-fé, a decisão simplesmente caça o direito sacro de se defender por todos os meios admitidos em direito e aqueles moralmente aceitáveis. O mesmo vício é verificado nos parágrafos 9, 10 e 11 da decisão. Quando a recorrente alega nulidade da autuação por ter sido lavrada com base em presunção e a sua fundamentação se prestou apenas para justificar a validade da fiscalização, suportada pelos relatórios e documentos, folhas 28 a 1466, mas sem o devido cotejo analítico ou apontamento das folhas que se referem à participação da recorrente. O parágrafo 8 da decisão, ao analisar o pedido de nulidade da autuação por cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, falta de análise dos documentos, o julgador de piso entendeu o seguinte. Aí a alegação é falta de análise de manifestação sobre todos os documentos apresentados pelo autuado no curso da fiscalização. No item 8, direto aqui ao ponto, caso entenda defendente que determinado documento é importante e não foi devidamente considerado pela fiscalização ou foi alvo de considerações distorcidas, cabe à mesma acarreá-lo aos autos e apresentar as alegações que entender necessárias. Essa é a posição do julgador na sua decisão. No voto, digo o seguinte, salvo melhor juízo, a questão não seria a de juntada de documento e as suas alegações que entendesse como necessárias, pois o tópico analisado da defesa é sobre a falta
de análise dos documentos apresentados durante a fiscalização. Tal descompasso leva à conclusão de ausência de fundamentação, já que a fundamentação apresentada não tem relação com o argumento trazido pela recorrente. Em verdade, não se vê na respeitável decisão recorrida a fundamentação de fato, a prova, nem a fundamentação jurídica, o que é vedado pela Lei 13.457 de 2009. E aí eu trago os artigos 26, onde diz os órgãos de julgamento apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos do seu convencimento. No artigo 38, diz o seguinte: a decisão devidamente fundamentada será proferida por escrito, aplicando a legislação aos fatos apurados. No mesmo sentido, o inciso 10 do artigo 93 da Constituição Federal exige que o julgador motive a sua decisão sob pena de invalidade. E eu transcrevo aqui. A Câmara Superior, no recurso especial, processo 594616, de 2015, julgado em 2010, posicionou-se da seguinte forma envolvendo matéria idêntica. E aí eu trago os trechos e gostaria só de destacar o seguinte: a preliminar, sem dúvida relevante, não foi examinada no corpo do voto condutor da respeitável decisão. De uma só vez foram desrespeitados o devido processo legal, o princípio do contraditório e o princípio da fundamentação das decisões. E aí, obviamente, a conclusão foi para a decretação da nulidade da decisão. E aí, na minha conclusão, digo o seguinte: assim não se considera fundamental a decisão, pois falta exercício de juízo de valor sobre as provas produzidas nos autos, parágrafo 8 da decisão recorrida, ou, quando foi realizado, não apresentou as razões do seu convencimento, por exemplo, parágrafo 20 da decisão, ou por repetição, sem o devido cotejo, o que, no meu entender, ocorreu no caso da decisão de primeira instância, que é o parágrafo 22 da decisão recorrida. Por essas razões, conheço do recurso ordinário, lhe dou provimento para anular a decisão de primeira instância, devendo os autos retornarem ao julgador para que este prolate nova decisão de forma motivada, seja com relação aos fatos, as provas, seja com relação à fundamentação jurídica, sobre todos os argumentos trazidos pela recorrente que puderem infirmar o lançamento tributário. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Eu não tinha notado aqui o fato que a sustentação oral já tinha sido realizada na primeira oportunidade, tá? Está em discussão. Alguém tem quer fazer algum esclarecimento? O doutor está presente, doutor Rodrigo. Nesse caso aqui também eu vou acompanhar o doutor Walter, porque no processo anterior que eu fui relator, eu também opinei pela nulidade, e é o mesmo caso dos autos, tá? O relatório circunstanciado, ele fala aqui, ó, se eu só ler uma parte do relatório circunstanciado que constou no meu voto na época, e que é a mesma coisa aqui, né? Diz o seguinte: tendo em vista este enquadramento, para afastar a cobrança das empresas, seria necessário que esta comprovasse inequivocamente sua boa-fé em todos seus procedimentos nas vendas para B. Como a fraude posterior de B para C e de C para D restou comprovada, tal hipótese equivaleria a caracterizar as empresas A como vítimas e não partícipe do esquema fraudulento. Trata-se de uma coisa ou outra, excluída a terceira alternativa. O que ele diz desse trecho? O próprio fisco aceita que, para afastar a acusação, ele teria que comprovar a boa-fé. E a contribuinte, ela traz as provas aqui, né? Por isso que eu entendo que, nesse caso, o próprio fisco aceita que a boa-fé comprovaria a excludente de licitude dela, porque ela não comprovaria que ela não participou da fraude estruturada. Tá, muito embora, e já o julgador de primeira instância, ele se apega à súmula 509 para falar que a súmula 509 não se aplica aos presentes autos. De fato, a súmula 509 trata do crédito indevido, tá? A situação fática diversa dos autos. Mas o próprio fiscal, na acusação, no relatório circunstanciado, especificamente as folhas 21 e 22, ele fala que se comprovasse a boa-fé, a regularidade da operação, ela estava comprovada que ela não participou da fraude estruturada, né? Por isso, nesse caso, eu entendo que o doutor Walter está correto e eu vou acompanhar o voto. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Excelência, senhor presidente, se eu puder
fazer só um apontamento, Fica à vontade, doutor. talvez até como sugestão, né? É a terceira vez que a decisão da DRJ está sendo anulada e nós concordamos com isso, defendemos isso. Talvez, não sei se colocar uma observação do que a DRJ precisa fazer, eu digo objetivamente, porque foram juntados, tanto na fiscalização quanto na impugnação, né, uma série de documentos que demonstram, que a mercadoria foi de fato entregue, né, na F+PA, ou seja, a transação, a circulação da mercadoria aconteceu efetivamente, isso é até comprovado, isso, o próprio relatório circunstanciado fala que a mercadoria chegou lá, todos os comprovantes de pagamentos foram apresentados, há, a informação de quem pagou, que foi a própria F+PA, os pedidos. Então, a gente apresentou, na sequência da impugnação, inclusive, para organizar esses documentos, um laudo da Ernst Young, onde ela faz pedido comercial, a transação desse, o processamento desse pedido comercial dentro dos sistemas da empresa, o livro de saída, o registro da nota, o embarque da mercadoria no transporte, no frete, o frete que foi pago, a entrega efetiva da mercadoria na F+PA, ou seja, toda o chamado kit boa-fé está apresentado. Se o kit boa-fé apresentado foi bom ou não, é isso que está faltando ela Então, dizer, e doutor, de forma fundamentada. o problema da gente escrever isso daí é que a gente concreta a decisão de primeira instância, né? Porque o julgador vai falar, a Câmara Ordinária anulou minha decisão com base nesse fundamento. Entendi. Então eu verifico que está tudo completo, de acordo com o que a nona Câmara julgadora disse. E eu tiro a liberdade do juiz de piso Perfeito. de ele julgar. Entendeu? Eu falo para ele, ó, se apresentar o kit boa-fé, você tem que cancelar o auto de infração. Entendeu? Já teve casos aqui que eu olhei e eu falei, olha, ele apresentou tudo. Ele apresentou tudo, entendeu? Ele apresentou todo o kit boa-fé. E teve um auto de infração que eu acabei puxando uma preferência e o relator acabou, na época do presencial, né? E o relator acabou olhando e reformando toda a decisão, né? Por causa do transporte. Ele trouxe conhecimento de transporte, mas só que eu olhei aquilo lá e eu falei, olha, você trouxe conhecimento de transporte, você é responsável pelo transporte. Você trouxe comprovante de pagamento, trouxe tudo correto, né? Só me explica uma coisa, como é que a mercadoria, você tirou 20 mil litros de produto químico de uma sala no segundo andar? Porque a nota fiscal disse isso, entendeu? E aí eu fiz uma preferência e o relator acabou alterando o voto. E eu lembro que o patrono ficou até bravo, mas eu falei, olha, então, quem sabe o que realmente aconteceu não é eu e nem você, é o próprio contribuinte. Mas uma coisa é certa, ele foi responsável pelo frete, mas ele não tirou essa mercadoria. Eu olho para as provas e eu posso afirmar com certeza. E você também, o advogado, eu falei, olha, você também pode afirmar com certeza de que essa mercadoria não saiu do segundo andar de um prédio comercial, né? Então, assim, eu via de regra, meu entendimento é de que quando a gente anula uma decisão, a gente tem que deixar que o julgador seja livre para julgar de acordo com o que ele entenda, entendeu? Agora, eu chegar para ele e falar, olha, você tem que analisar isso, porque isso é o suficiente, aí fica ruim. Por quê? Porque se cair num retorno em sede ordinária, outra Câmara vai olhar e vai falar, olha, eu estou no mesmo patamar de uma Câmara julgadora, e a Câmara julgadora entendeu que era isso. Então, está entendido. Quem pode reverter essa decisão é só superior, entendeu? Não, tá perfeito, excelente. Acho que talvez eu não me fiz entender direito. Não era dar uma confirmação de que se tem o kit boa-fé, mas para analisar o kit boa-fé e dizer, entendeu? é bom, é ruim, ou como o senhor mencionou no exemplo,
realmente tem Tem, a transferência, mas tem, saiu do mas segundo tem andar outros, né? A outros valoração elementos que fundamentada. afastam a boa-fé, entendeu? Isso, Ele falou, olha, apresentou tudo, mas tem outros elementos que afastam a boa-fé. Por isso que, nesse caso, acabam, mesmo entendendo que existe uma boa-fé aqui, um kit completo, mas não é o caso, entendeu? Tá? Perfeito, excelência. Perfeito. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar o julgamento. Tá? Doutor Rodrigo, prevaleceu o entendimento, decisão unânime também do doutor Walter, até pelo retorno dos autos à primeira instância. Tá, okay? Perfeitamente. Obrigado. Desejo um bom trabalho a todos e um bom dia. Bom dia. Tudo de bom para o senhor também. Você também. Continuando, passar ao AM 435.573, Companhia Piratininga de Força e Luz. É um recurso ordinário, processo de minha relatoria. A doutora Júlia está presente para fazer sustentação oral. Tá? Vou passar a breve leitura um breve resumo dos autos e eu já abro para fazer sustentação oral. O auto de infração contém 3 infrações, tá? A primeira, acreditou-se indevidamente de ICMS através da escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria no livro registro de entrada para fins de apropriação dos valores referentes a estorno de débitos, notas fiscais de energia elétrica, informadas nos arquivos digitais de estorno de débitos, elaborados pelo contribuinte nos termos da portaria CAT 55 de 2004, sendo que, conforme indicado, foram incluídas em tais arquivos notas fiscais emitidas com datas de vencimentos anteriores a 5 anos das referências do estorno, não sendo, portanto, passíveis de revisão mediante estorno. No item 2, também é outra acusação de crédito devido de ICMS, por ter escriturado no livro de registro de entrada notas fiscais emitidas para fim de recuperação englobada do montante de imposto apurado por meio de arquivos digitais de estorno de débito, de ICMS gerados pelo contribuinte conforme portaria CAT 55 de 2004, sendo que para os registros relacionados, o estorno do débito ocorreu anteriormente à emissão da respectiva nota fiscal de conta de energia elétrica substituta. Mediante esta conduta, foram contrariadas as disposições do artigo 4º, parágrafo 1º do anexo 8 do RICMES. O item 3 também é um crédito indevido para fins de recuperação, estorno de ICMS destacado em notas fiscais de energia elétrica, sendo que para os registros relacionados, constantes os referidos arquivos, a respectiva nota fiscal de energia elétrica substituta encontra-se cancelada e a respectiva hipótese de estorno é diferente de cobrança e duplicidade. Assim sendo, foram contrariadas as disposições do item 1 do parágrafo 1º do artigo 4º do anexo 18 do RICMES. A autuada apresentou defesa e petições. O FA se manifestou sobre os termos da defesa, o julgador tributário manteve integralmente a acusação. O contribuinte apresentou recurso ordinário, a sexta Câmara julgadora ela acolheu a preliminar e determinou o retorno dos autos para novo julgamento. Em nova decisão de primeira instância, foi mantida integralmente a acusação. Foi apresentado novo recurso ordinário, que está em julgamento. A representação fiscal manifestou-se pelo não provimento pelo recursal e, cumulativamente, pela limitação dos juros à taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10 desse tribunal. É o breve relatório dos autos. Eu passo a palavra à doutora Júlia. Fique à vontade. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, bom dia aos demais.
Bom, não vou procurar aqui não me alongar muito, porque de fato, né, a gente já teve uma primeira nulidade e agora a gente já está num segundo recurso ordinário aqui. Mas só contextualizando, né, brevemente, o auto de infração que a gente está em discussão, ele tem, né, por pressuposto um creditamento indevido, né, efetuado pela companhia. E aqui eu chamo a atenção que a companhia é uma distribuidora, né, de energia elétrica. E justamente por conta disso, o artigo 4º do anexo 18 do RICMES, ele permite o cancelamento de notas fiscais de fornecimento de energia elétrica e o estorno simplificado do ICMS em hipóteses que estejam, né, com eventuais erros na nota fiscal, ou seja, erro de medição, erro com a informação do consumidor, a própria formalização de discordância do consumidor em relação às notas que foram emitidas pela companhia em relação à cobrança da energia elétrica. Então, considerando aí um volume, né, expressivo de notas e de operações que a companhia lida diariamente, o próprio Estado de São Paulo autoriza, né, que ela faça esse estorno, essa anulação simplificada das notas fiscais emitidas, de consumo de energia elétrica emitidas, e, posteriormente, a emissão de uma nota fiscal substituta com a correção dessas informações. Uma vez anulada a nota fiscal, né, original, a companhia se credita, ela estorna esse débito que estava na nota original, e, posteriormente, emite, no caso, uma nota fiscal substituta com saída tributada pelo ICMS. E passando, né, aos itens da infração, em relação ao item 1, que é o que a gente tem de mais expressivo, de valor, a companhia, né, está sendo acusada de ter estornado o débito do ICMS 5 anos após a emissão da nota fiscal original, né, o que inviabilizaria o crédito por ela tomado. Porém, conforme a gente demonstrou, né, no recurso ordinário, muitas das vezes a companhia somente teve conhecimento do fato ensejador do estorno 5 anos após a emissão da nota fiscal originária. Então, não haveria como a companhia emitir a nota fiscal substituta, estornar o crédito, se creditar desses valores da nota fiscal original, sem que sequer houvesse, sem que ela sequer tivesse conhecimento do fato ensejador do estorno, que são lá as hipóteses caracterizadas pela portaria CAT 55, né, de formalização de discordância do consumidor, erro de faturamento, de medição e etc. No recurso ordinário, né, a gente apresentou a título demonstrativo, né, uma tabela esclarecendo como foram o lapso temporal, né, os marcos temporais entre a nota fiscal original, a nota fiscal substituta e o estorno do crédito por parte da companhia. E aí eu só queria chamar a atenção aqui, das notas fiscais que estão glosadas, que foram glosadas pelo auditor fiscal e que estão nesse auto de infração, uma delas é a da ThyssenKrupp, que foi emitida, né, pela companhia lá em setembro de 2011, quando, de fato, houve o pagamento do ICMS, a emissão da nota e envio ao consumidor. Porém, em setembro de 2016, ou seja, né, quando já transcorridos mais de 5 anos da emissão da nota fiscal original, a recorrente foi intimada pela própria Cefaz para realizar o cancelamento dessa nota fiscal em razão de erros na DEVEC da ThyssenKrupp. Ou seja, aqui a companhia já havia, assim, emitido a nota, encaminhado ao consumidor, e até aquela data ela sequer sabia sobre esses erros da DEVEC, na DEVEC poderiam ensejar o cancelamento da nota fiscal original, pelo que é óbvio, a companhia sequer, né, cancelou, anulou essa nota, ou se creditou, ou estornou o débito, até a data em que ela teve conhecimento do fato comunicado pela Cefaz São Paulo. Então, logo depois, quando ela teve conhecimento, a companhia, então, atendeu, né, a requisição da Secretaria de Estado e emitiu uma nota fiscal substituta e se creditou do ICMS, considerando aí a autorização da portaria CAT 55. Então, apesar de esse estorno ter sido após 5 anos da emissão da nota fiscal original, o que se verifica é que, em todos os casos que estão sendo tratados no item 1,
a companhia só teve conhecimento do fato ensejador do estorno após uma certa data, né? E não necessariamente após os 5 anos da emissão da nota fiscal, mas o que a companhia defende aqui, o que precisa ficar claro, é que ela se creditou, ela estornou o crédito no prazo de 5 anos do conhecimento do fato ensejador do estorno. E fazendo um paralelo, que é o que a gente apresenta, né, também no recurso ordinário, entre o ato, né, como se ela tivesse conhecimento do ato ilícito, do ato que gera a necessidade de estorno do crédito, entre o ato que ela teve conhecimento e o efetivo estorno, né, o atendimento do estorno por parte da companhia. Isso foi feito no prazo de 5 anos. Não houve o transcurso do prazo de 5 anos entre o conhecimento do fato e a emissão da nota fiscal substituta, o estorno do crédito, no caso, do débito. O que ocorre é que houve o transcurso do prazo de 5 anos da emissão da nota fiscal originária. Só que naquela data, a companhia ainda não sabia de eventuais ocorrências que poderiam ensejar essa anulação posterior da nota fiscal original. Esse, né, o pano de fundo em relação ao item 1. Em relação ao item 2, a companhia está sendo acusada, né, de ter se aproveitado do crédito antes da emissão da nota fiscal substituta, e nesse ponto a gente já destaca, né, que não há no auto de infração nenhum questionamento sobre o cumprimento do requisito formal da emissão de nota fiscal substituta. É fato, né, incontroverso, que houve a emissão da nota substituta, houve saída de energia elétrica tributada pelo ICMS, de que não houve qualquer prejuízo ao erário ou à arrecadação do imposto, sendo discutido aqui somente a questão da concomitância do aproveitamento do crédito do ICMS com a emissão da nota fiscal substituta. E, para isso, a fiscalização se utiliza do artigo 61, parágrafo 1º, porém, essa necessidade, né, esse atendimento do prazo, da necessidade de atender ao prazo, ela não se aplica a essa hipótese aqui da portaria CAT 55, que não impõe, né, na própria portaria e no RICMES, no que autoriza o creditamento nessas hipóteses para os estornos simplificados das distribuidoras de energia elétrica, não há nenhuma obrigatoriedade de concomitância do aproveitamento, principalmente considerando aqui, como eu disse, que é fato incontroverso que a nota fiscal substituta foi emitida, ou seja, os requisitos formais exigidos pela portaria CAT 55 foram atendidos pela companhia. Não houve nenhuma insuficiência de recolhimento, tampouco prejuízo à fiscalização, porque de fato foi possível fazer a relação entre a nota fiscal original e a nota fiscal substituta, a ponto inclusive de identificar esse descasamento temporal. Portanto, não haveria aqui que se falar em creditamento indevido, porque o crédito utilizado era legítimo. A única questão é que houve, segundo, né, a fiscalização, esse descasamento temporal entre um fato e outro. E, por fim, em relação ao item 3, já concluindo aqui, a companhia é acusada, né, de ter cancelado a nota fiscal substituta após a sua emissão, o que, né, daria a ideia de que não houve saída tributada pelo ICMS e a companhia só se aproveitou do estorno do crédito sem dar a saída tributada posteriormente. Porém, também foi comprovado no recurso ordinário que essas notas fiscais que foram canceladas, elas foram emitidas posteriormente. Houve uma emissão de uma terceira nota fiscal substituta, né, com os dados corretos, porque é comum, nesse caso, se a companhia emite notas fiscais originais com erro, como eu disse, o volume de informações e de notas, de documentos, obrigações que a companhia precisa preencher e precisa, né, estar de forma regular, esse volume de informações, é natural que ela emita notas fiscais originais com erro. E é normal também que, em algumas hipóteses, algumas situações, a nota fiscal substituta também seja emitida com algum erro. Esses erros são corrigidos posteriormente por meio do cancelamento dessa nota fiscal substituta e a emissão de uma terceira nota fiscal com as informações corretas, né, corrigidas e que serão aí submetidas à análise fiscal.
Portanto, aqui também, né, não houve nenhum prejuízo ao erário, é apresentado também no recurso ordinário a relação, né, entre a nota fiscal original, a substituta, que foi cancelada, e a substituta definitiva, de modo a comprovar que não houve, segundo argumenta a fiscalização, a ausência de emissão de nota fiscal substituta para uma hipótese que não caberia, né, a ausência de emissão da nota. Porém, ao contrário do que argumenta o fiscal, houve sim a emissão de uma nota fiscal substituta, porém, ela foi necessário o seu cancelamento diante de alguns erros ainda, porém, a companhia emitiu sim uma nota fiscal ao final. Bom, são essas as considerações. É uma discussão essencialmente fática, né? A gente tem percebido aqui no tribunal e na DTJ um apego, né, ao formalismo, já que em muitas das vezes é mantida a autuação apenas pelo entendimento de que não foram cumpridos os requisitos formais da portaria CAT. A companhia leva essas discussões ao judiciário de forma a demonstrar que, independentemente, né, das vezes do descumprimento de um requisito ou outro formal, não há nenhuma insuficiência de recolhimento do imposto. Nas hipóteses em que a companhia levou o assunto ao judiciário, em que é realizada perícia técnica nas notas fiscais, em que é realizado um confronto manual das notas originais e substitutas e do arquivo eletrônico da portaria CAT, é identificado que, de fato, o crédito, né, que a companhia tomou é devido e as autuações são canceladas na esfera judicial. A gente até já teve, muito recentemente, um trânsito em julgado de um dos casos que foram levados ao judiciário, baseado nessa perícia técnica que consegue identificar, por meio do confronto manual, a legitimidade dos créditos aproveitados pela companhia. Portanto, quando muito, né, aqui já houve uma primeira baixa dos autos em diligência, porém, o ideal é que seja, de fato, esmiuçada, né? A DTJ insiste em afastar os argumentos da companhia com base em análises extremamente formais, porém, seria necessário, sim, fazer uma análise individualizada dos documentos que foram apresentados pela companhia, de forma a confrontar o que foi autuado e o que de fato ocorreu, né? O que de fato levou aos estornos realizados pela companhia na forma da portaria CAT 55. Quando menos, né, caso não provido o recurso ordinário na forma em que pedido pela companhia, pede-se ao menos, né, seja aplicada a nova redação da súmula 10 do TIT, como já antecipado também pela representação fiscal. Obrigada pelo tempo e, havendo quaisquer esclarecimentos, eu fico à disposição aqui também. Ok, obrigado, doutora Júlia, pelos esclarecimentos aqui. Antes de passar a leitura, só queria pontuar também que meu voto já estava à disposição, mas assim, né? Diferente do Tribunal Judicial, né? Às vezes a gente tem que se apegar à formalidade aqui e, de fato, porque senão fica estranho, né? O órgão administrativo ele afastar as formalidades, né? Então, quer dizer que o contribuinte, o que importa é recolher o imposto, mas não seguir toda a formalidade. Então, a gente teria que ter uma simplificação. Você vai lá e só recolhe imposto e não precisa escriturar, não precisa fazer prova de mais nada, né? Por isso que, às vezes, o Tribunal Administrativo, ele se preza nisso daí. Por quê? Porque a gente acha que, se a legislação está posta, ela deve ser seguida por todos, né? Independente do tamanho. E quando a gente pega uma empresa de grande porte, que é o caso dos autos, o controle da empresa, ela deve ser muito mais previsto, né? Porque, assim, é o que a gente está vendo. A gente vê uma empresa de grande porte que foi simplesmente que é auditada, tem auditoria, e ela aparece com fraude nas contas contábeis, né? Então, você vê que a gente não pode relevar aqui, diferentemente do judiciário, que às vezes ele olha e fala, não houve prejuízo ao erário. A gente já viu diversas vezes o juiz falar, olha, não houve prejuízo ao erário, é um mero formalismo. Mas é um mero formalismo que deu ensejo a diversas quebras, né? E o compliance foi pego forte na década, há uns 10 anos atrás, né? A senhora ainda era nova, mas justamente por causa disso daí.
Porque se começou a flexibilizar tanto o formalismo moderado, entrou uma corrente tão forte do formalismo moderado que deu ensejo à quebra de diversos bancos, da Aaron. Então, hoje a gente está no caso da Americana, né? Então, você olha assim, você fala, não, houve uma interpretação elástica, né? Por isso que, às vezes, no tribunal administrativo, você tem uma conduta que a gente olha para fora e fala, olha, como é que pode uma empresa do porte desse, com diversos controles administrativos, às vezes você tem auditoria interna, você tem auditoria externa, você tem nos bancos, você tem departamentos de normas e procedimentos, e você tem esse tipo de problema, né? Tá? Então, por isso que, antes de ler o voto, eu fiz essa contextualização, tá? Porque meu voto também segue nesse mesmo sentido, tá? Então, eu vou passar a leitura do voto, e já a partir do item, indo direto ao voto, a partir do item 8. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Jundiaí, que manteve integralmente as três acusações de crédito indevido do AIM. Antes de analisar o mérito do apelo recursal, afasta a preliminar de decadência do crédito tributário, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º CTN. Isto porque as acusações se relacionam à conduta de crédito devido, cuja matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 9 de 2017, que assim dispõe. Transcrevo a súmula e continuo. Destaque, afasta a preliminar e passo ao mérito. Item 1. No item 1, acusação de crédito devido. Consta no relato infracional que a origem da acusação foi abre aspas, escrituração de notas fiscais de entrada de emissão própria no livro registro de entrada no período de janeiro de 2015 a maio de 2017, para fins de apropriação dos valores referentes a estorno de débitos de notas fiscais / contas de energia elétrica informadas nos arquivos digitais de estorno de débito, elaborados pelo contribuinte nos termos da portaria CAT 55 de 2004, sendo que, conforme indicado no demonstrativo 1B, foram incluídas em arquivos notas fiscais emitidas com datas de vencimentos anteriores a 5 anos das referências dos estornos, não sendo, portanto, passíveis de revisão mediante estorno, fecha aspas. Sobre a acusação do item 1, explica no memorial, o OFR explica no memorial descritivo do trabalho fiscal. Diz o OFR, do crédito indevido de ICMS mediante a escrituração no registro de entradas de notas fiscais emitidas para recuperação englobada do montante do imposto apurado por meio de arquivos digitais de estorno de débitos, notas fiscais estornadas com datas de vencimentos anteriores a 5 anos. O prazo máximo para a realização do estorno de valores de imposto debitados em notas fiscais emitidas a consumidores, com a consequente escrituração do crédito apurado, não poderá exceder o período de 5 anos, conforme previsto no artigo 61, parágrafo 3º do RICMES, ou seja, não podem ser incluídas notas fiscais estornadas com datas de vencimentos anteriores, considerando a referência do estorno como o momento inicial para cômputo deste prazo. Relativamente às operações com energia elétrica, para os documentos fiscais do modelo 6 emitidos até dezembro de 2011, a apuração do imposto poderia ser realizada com base na data do vencimento. Somente a partir de janeiro de 2012, a apuração passou a ser feita mandatoriamente com base na data da emissão dos documentos fiscais, quando deixou de vigorar o parágrafo 3º do artigo 5º do anexo 18 do RICMES, que balizava tal possibilidade. Dessa forma, nesse procedimento de fiscalização, a contagem do período de 5 anos foi realizada com base na data de vencimento do documento fiscal, tendo em vista que os documentos fiscais foram emitidos no períodos anteriores ao exercício 2012. As notas fiscais estornadas, elencadas no demonstrativo B, estavam incluídas nos arquivos digitais de estorno de débito, que deram origem a notas fiscais previstas no artigo 4º, parágrafo 1º do item 3, nota fiscal englobada. Contudo, essas notas fiscais tiveram o seu crédito levado a efeito mais de 5 anos, ou 60 meses, após o vencimento daquelas notas fiscais estornadas. Continuo no meu voto. Registro que o memorial descritivo do trabalho fiscal esclarece a particularidade do caso, pois a legislação específica, em especial,
o artigo 4º do anexo 18 do RICMS e a portaria CAT 55 de 2004 permite às empresas distribuidoras de energia elétrica a realização de créditos estorno de valores do ICMS debitado em nota fiscal de consumo de energia elétrica emitidos a consumidores em hipóteses específicas, independente de autorização. No caso, a fiscalização constatou a existência de valores creditados que têm origem em notas fiscais emitidas em datas anteriores a 5 anos das referências do estorno. Nas razões recursais, a recorrente defende que o prazo prescricional para estorno seria, abre aspas, a data do conhecimento do motivo que implica no cancelamento da NFE. A seu favor, transcreve decisões judiciais em que se aplica o prazo prescricional. A tese defendida pela recorrente não pode ser aceita. O fundamento para a realização do crédito é a emissão da nota fiscal. Portanto, o prazo para a tomada do crédito nasce com a data da emissão da nota fiscal e não do conhecimento do motivo que implica o cancelamento da nota fiscal. Nota-se, nos exemplos trazidos no corpo do recurso ordinário, que a autuada tinha conhecimento dos fatos em data anterior ao escoamento do prazo de 5 anos contados da data de emissão do documento fiscal. O FR, no cumprimento da diligência, demonstra que os documentos não afastam a acusação, pelo contrário, só reforçam que o débito foi tomado após 5 anos, após o prazo de 5 anos, e os documentos têm o intuito de demonstrar a tese defendida, de que o prazo só teria início a partir do conhecimento do motivo, que implica no cancelamento da nota fiscal de consumo de energia elétrica, que não pode ser aceito. Vejamos. Transcrevo aqui a análise dos documentos pelo AFR, que seria os itens 8 ao item 20 das folhas 3.623 a 3.626, para concluir o seguinte: verifica-se que os documentos trazidos na defesa e na petição de folhas 3.125 não contrapõem a acusação, no sentido de demonstrar que a emissão da nota fiscal, que a emissão das notas fiscais foram em datas anteriores ao prazo de 5 anos. Os documentos só teriam relevância se adotarmos a tese defendida de que o início da contagem do prazo decadencial se iniciaria a partir do conhecimento do motivo que implica no cancelamento da nota fiscal de consumo de energia elétrica. No caso, aplica-se a regra geral do direito de que o crédito extingue-se após 5 anos contados da data de emissão do documento fiscal, como determinado no parágrafo 3º do artigo 61 do RICMS. De tal sorte, afasta as razões recursal e mantém integralmente a acusação do item 1. Item 2. No item 2, a acusação de crédito devido tem origem na constatação de que a contribuinte realizou os estornos dos débitos, crédito, antes da emissão das respectivas notas fiscais substituta, débito, conforme explica o memorial descritivo do trabalho fiscal. Também transcrevo o memorial, parte do memorial, e continuo no meu voto. No apelo recursal, a contribuinte argumenta que o artigo 61 do RICMS, que consta na infringência, abre aspas, versar de hipótese de tomada de crédito em circunstância que claramente não se amolda em caso. Em prestígio ao princípio da legalidade cerrada, seu desdobramento das normas tributárias, na figura do primado da tipicidade cerrada e da segurança jurídica, jamais poderia ser utilizado como fundamento da autuação, fecha aspas. Bem como que, abre aspas, o artigo 4º, parágrafo 1º do anexo 18 do RICMS não se adequa à suposta infração cometida, pois apenas disciplina o modo como deverá ser realizado o estorno do débito em operações anuladas de empresas distribuidoras de energia elétrica, mas não traz nenhuma regra que condicione o aproveitamento do crédito à emissão anterior de nota fiscal de entrada. Argumenta ainda que, abre aspas, descasamento temporal entre o momento do aproveitamento do crédito após a anulação da NFE original, porém anterior à substituta, não causou qualquer prejuízo ao erário, tendo sido demonstrada a efetiva anulação da operação original. Sigo no meu voto. Sem razão, não há erro na menção do parágrafo 1º do artigo 61 do RICMS da infringência do AIM. A acusação é de crédito devido, que dispõe a legislação. Transcrevo o artigo 61, parágrafo 1º, e continuo no voto.
A acusação se relaciona diretamente à constatação de que o lançamento de crédito não seguiu a legislação. O FR, no memorial descritivo, informa objetivamente que, abre aspas, foram contrariadas as disposições do artigo 4º, parágrafo 1º, no anexo 18, uma vez que a concomitância, mesmo período de apuração entre crédito e débito, prevista no referido dispositivo legal, não foi observada. Fecha aspas. Sigo no voto. Portanto, no caso narrado, o caso narrado se amolda perfeitamente à legislação indicada na infringência, pois o artigo 61 prevê o direito ao crédito, e seu parágrafo 1º prevê que o direito ao crédito se condiciona ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação. Também não prospera a tese de que não há regra que condicione o aproveitamento de crédito à emissão anterior da nota fiscal de entrada. Isto porque o item 2 do parágrafo 1º do artigo 4º do anexo 18 do RICMES determina a elaboração de relatório interno com base em arquivos eletrônicos, abre aspas, que conterá as seguintes informações relativas a notas fiscais / contas de energia elétrica emitidas nos termos do item 1, com data de vencimento da mesma referência que correrá o crédito do imposto. Continuo no voto. Ou seja, a legislação prevê expressamente a elaboração de relatório que conterá a nota fiscal de energia elétrica. Assim, por implicação lógica, o crédito só poderia ser aproveitado após a emissão da nota fiscal. Portanto, não prospera a tese defensiva de que ainda existe regra que condicione o aproveitamento do crédito à emissão anterior de nota fiscal. Na conduta infracional, não se exige a constatação de prejuízo ao erário. Assim, resta prejudicado o argumento de inexistência de prejuízo ao erário. Adicionalmente, o FR da manifestação fiscal informa a existência de casos em que o lapso temporal foi de 12 meses. Portanto, houve prejuízo ao erário em razão dos juros do período. Vejamos. Transcrevo a manifestação da AFR e continuo no meu voto. Assim, afasto as razões recursais e mantenho integralmente o item 2 do AIM. Item 3. No item 3, acusação de crédito devido, abre aspas, por haver escriturado no livro registro de entradas, notas fiscais de entrada de sua emissão para fins de recuperação de débito de ICMS destacada em notas fiscais, informadas em arquivos digitais gerados conforme previsto na portaria CAT 55/2004, sendo que para os registros relacionados ao demonstrativo 3B do presente AIM, constantes dos referidos arquivos, a respectiva nota fiscal de controle de consumo de energia elétrica substituta encontra-se cancelada e a respectiva hipótese de estorno é diferente de cobrança de duplicidade. Assim sendo, foram contrariadas as disposições do item 1 do parágrafo 1º do artigo 4º, anexo 18 do RICMES. Sigo no voto. O FR do Memorial Descritivo do Trabalho Fiscal descreve trabalho fiscal, bem como informa a legislação específica que não foi observada. Transcrevo parte do Memorial Descritivo, item 5.3, que discorre sobre o trabalho fiscal, e continuo no meu voto. Assim como no item 1, alega-se que equívoco na tipificação da conduta no parágrafo 1º do artigo 61 do RICMES, sem razão. Assim como no item 1, o caso narrado se amolda perfeitamente à legislação indicada na infringência, pois o artigo 61 prevê o direito ao crédito e seu parágrafo 1º prevê que o direito ao crédito se condiciona ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação. A acusação se relaciona diretamente à constatação de que o lançamento do crédito não seguiu a legislação. O Memorial Descritivo do Trabalho Fiscal, acima transcrito, descreve objetivamente a constatação de ofensa à legislação. Com relação ao mérito, as razões recursais repetem a mesma tese trazida na defesa, especificamente as florestais, inclusive com os mesmos demonstrativos de exemplos. Como mencionado pela FR da manifestação fiscal, não há como colher a tese defensiva, pois os exemplos demonstram que a conduta é irregular. E não há como convalidar o procedimento. Ainda o procedimento causa manifesto prejuízo de controle ao fisco, tendo em vista a omissão de informação. Vejamos, transcrevo parte da manifestação do ARFR e continuo no meu voto. Destarte, afasta as razões recursais, tendo em vista que o procedimento adotado pela contribuinte é contrário à legislação. E como mencionado pelo AFR, abre aspas, se é considerado regular o procedimento adotado, haveria omissão de informações nos arquivos eletrônicos do autuado. Consta tão somente o registro do estorno do débito da nota fiscal de consumo de energia elétrica número tal, substituída pela NFE número tal, o que implicaria o controle do fisco.
Fecha aspas. As decisões judiciais citadas no corpo do recurso ordinário não irradiam efeitos vinculantes deste julgamento. O cancelamento das condutas infracionais sob o argumento de respeito ao interesse público e aos princípios da eficiência e da razoabilidade não pode ser atendido, tendo em vista que as condutas infracionais restam configuradas e seu afastamento com base em princípios constitucionais ofende o artigo 28 da Lei 13457. Com relação à atualização da base de cálculo da multa, pondero que a matéria encontra-se pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13/2018, que assim dispõe. Transcreva a súmula. Com relação aos juros, considerando a manifestação da DRF e a revisão da súmula do TIT 10/2017 em 9/6/2022, limita os juros incidentes no crédito tributário lançado da IME inicial, a taxa Selic, incidente dos tributos federais. Por fim, indefiro a conversão do julgamento em diligência, pois os documentos trazidos aos autos não revelam dúvida em relação à matéria de fato a serem dirimidos por meio de diligências. Antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário, e no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente para limitar a taxa de juros de mora e os utilizados para atualização da base de cálculo, a taxa Selic, nos termos da súmula 10/2017 desse tribunal. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado, a doutora Júlia está presente para esclarecer qualquer dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida também, fica à vontade para perguntar. Okay. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora Júlia, prevaleceu o meu voto, decisão unânime, tá? Só foi acolhida aqui o afastamento da limitação dos juros que temos na base da Selic, tá? Infelizmente, aqui o tribunal, como eu já havia adiantado antes da leitura do voto, o Tribunal Administrativo ele preza muito pela observância dos procedimentos formais, né? Até porque é a partir dele que o fisco ele pode controlar, ele pode ter acesso aos controles da empresa, tá? Por isso que o Tribunal Administrativo, assim, diferentemente do Tribunal Judiciário, ele preza muito pela formalidade, tá? Para que... Não, tudo bem, eu sempre trago só esclarecendo, eu sempre trago essas questões para problematizar. A gente até conseguiu na quinta e na sexta Câmara para que os autos fossem devolvidos, né, para diligência, uma diligência mais direcionada. Então, a gente sempre traz para problematizar, mas a gente sabe as limitações aqui do tribunal e, enfim, vai continuar participando, se apresentando e problematizando para enriquecer os debates. Mas obrigada pelo tempo dos senhores e uma boa sessão a todos. Obrigado, tenha um ótimo dia e um bom final de semana. Obrigada. Continuando, o último processo da pauta, a IM 445-370, ao distribuidora de combustíveis Eireli, Dr. Carlos, ele já tinha apresentado o voto, é um voto de vista, né? Vou passar logo, vou passar a leitura do voto, o voto já estava disponível. Pedir vista dos autos para análise da acusação, tendo em vista os debates e o parecer da DRF, que opina pela manutenção da solidariedade. O ilustre juiz relator, doutor Carlos Henrique Martins de Lima, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 28/4/2023. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso de ofício e ordinário, bem como as razões que lhe convenceram. Com licença do ilustre
juiz relator adota integralmente seu bem elaborado relatório. Como informado pelo juiz relator, o AIM contempla 3 acusações, 2 de deixar de pagar ICMS, itens 1 e 2, e outra de crédito devido, item 3. Nos itens 1 e 2, a autuada emitiu notas fiscais com destaque de ICMS, no item 1, e ICMS-ST, item 2, e escriturou os documentos fiscais na EFD sem débito do respectivo imposto em valores inferiores. No item 3, a acusação de crédito devido tem origem na constatação de que a autuada escriturou na EFD notas fiscais relativas a entradas de óleo e diesel, cujas operações estão sujeitas à substituição tributária com crédito de imposto. A primeira instância manteve integralmente as acusações e excluiu a solidariedade do sócio Ricardo Gomes da Silva. O juiz relator, ao analisar as razões do recurso de ofício e ordinário, decidiu manter a decisão de primeira instância. Após a análise dos autos, em especial a manifestação da DRF, opino pelo conhecimento e provimento do recurso de ofício, para restabelecer a solidariedade. Com relação à solidariedade, o AFR, no relatório circunstanciado, informa que, diz o AFR, o crédito tributário constituído por meio deste auto de infração está sendo exigido por solidariedade do sócio administrador Ricardo Gomes da Silva, CPF e tal, nos termos do artigo 9º, inciso 12 da Lei 6374/89. Quanto à inclusão do sócio administrador no quadro responsável solidário do AIM, assim dispõe, artigo 11, são responsáveis pelo pagamento de imposto devido solidariamente todo aquele que efetivamente concorrer pela sonegação do imposto. No período, continua a FR, no período considerado da presente autuação, há notas fiscais eletrônicas emitidas e escrituradas corretamente com destaque de ICMS e ICMS-ST e lançados corretos a débitos de ICMS e ICMS-ST na FD EGIA, o que demonstra o pleno conhecimento da legislação vigente e aplicável ao caso. Ricardo Gomes, na condição de sócio administrador, é responsável pela definição da política de compras e vendas do estabelecimento cumprido de obrigações tributárias principais e acessórias e praticou atos sabidamente contrários à lei. A solidariedade, com fundamento do artigo 11, do inciso 12 do artigo 11 do RICMES, deve ser mantida integralmente. O CADESP, juntados às folhas tais, informa que a sociedade empresarial foi constituída como EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, tendo como único sócio o solidário. Nesse sentido, o solidário é responsável pela correta escrituração dos livros contábeis. O AFR, no relatório circunstanciado, informa a existência de operações escrituradas corretamente, o que demonstra pleno conhecimento das operações. Registre que os valores não foram recolhidos nos itens 1 e 2 e ultrapassam o valor de R$ 490 mil, sendo que o período que abrange as 2 acusações é de janeiro a julho de 2021. Já no item 3, o valor do crédito é de R$ 1.974.817,69 e ocorreu no período de abril e julho de 2021. Vê-se, portanto, que o valor que deixou de ser recolhido e o crédito devido alcançou um montante de quase R$ 2.500.000 em apenas 7 meses. Ora, nesse contexto, não é crível que o sócio não tenha pleno domínio da situação, pois o valor envolvido era expressivo e as operações abrangeram um curto espaço de tempo. Assim, resta plenamente caracterizada a efetiva concorrência para a sonegação do imposto, prevista no artigo 12, no inciso 12 do artigo 11, pois o estabelecimento autuado é composto por apenas um sócio, que detém toda a responsabilidade empresarial para desenvolver as atividades de compras, vendas e cumprimento das obrigações acessórias, sendo ele o beneficiário direto pelo imposto que deixou de ser recolhido. Registre-se ainda que, como mencionado pela DRF da manifestação juntada em sessão de julgamento, que a representação para fins penais só ocorre após o exaurimento do contencioso administrativo. Por fim, deixe de acolher o pedido solidário enquanto razões ao recurso de ofício para retorno dos autos à primeira instância para complemento do julgado. Isso porque a primeira instância acolheu a tese defensiva de inexistência de situação fática e jurídica para impor a solidariedade. Vejamos, transcreva a decisão de primeira instância. Assim, não há como determinar o retorno dos autos para complemento, pois a primeira instância entendeu pela inexistência de situação fática e jurídica para impor a solidariedade, e a defesa do solidário interposta às folhas tais contempla a tese defensiva, que foi acolhida pela primeira instância, não havendo outros elementos a serem considerados pelo julgador ACO. Ante exposto, diverge do ilustre juiz relator para conhecer do recurso de ofício e no mérito dar-lhe provimento para restabelecer a solidariedade. Com relação ao recurso ordinário, acompanho o ilustre juiz relator, que não acolheu as preliminares e, no mérito, manteve integralmente a acusação. Alega autuado em preliminar cessamento de defesa, pois, segundo a recorrente,
o advogado passa a depender do cliente para realizar a defesa, quando, na verdade, todos esses dados encontram-se em poder do fisco e não do contribuinte, fecha aspas. O argumento não se sustenta. O advogado foi contratado pela autuada. Assim, cabe à autuada fornecer os meios para a produção da defesa, pois o real beneficiário da defesa técnica é a própria autuada. Também não identifico nulidade da decisão de primeira instância, vez que a matéria está devidamente fundamentada e contém o essencial deslinde do caso, razão pela qual afasta preliminar. Com relação ao controle de qualidade, a juntada posterior não macula o trabalho fiscal, isto porque o controle de qualidade previsto na Portaria CAT 115/2014 é procedimento administrativo anterior à lavratura do AIM. Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, resta claro que o procedimento foi previamente aprovado. Transcrevo, cito o doutor Toscano, que não há na citada portaria qualquer disposição expressa no sentido de que o referido controle da Comissão de Controle de Qualidade deve se constituir em peça integrante do auto de infração. E concluo, nesse passo, considerando que ainda existe obrigatoriedade de se instruir o AIM com o procedimento previsto na portaria CAT 115/2014, afasta a preliminar. Com relação ao ASF, não prospera a preliminar, até porque o OFR, na manifestação fiscal, demonstra que a OSF foi devidamente entregue e recebida no estabelecimento, conforme as folhas 371. No mérito, acompanha o ilustre juiz relator, pois acusações restam plenamente comprovadas, como apontado no voto do ilustre juiz relator, as razões recursais não são capazes de informar o trabalho fiscal, razão pela qual o recurso ordinário deve ser desprovido. Antes posto, divido do ilustre relator apenas em relação ao recurso de ofício, para conhecer do mesmo, e no mérito dar-lhe provimento para restabelecer a solidariedade. Quanto ao recurso ordinário, acompanho integralmente o ilustre relator para conhecer do mesmo e negar-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para contextualizar aqui, a primeira instância ela tinha afastado a solidariedade, o doutor Carlos entendeu por negar provimento ao recurso de ofício, e eu entendi pelo restabelecimento, porque é um posto de gasolina, é uma empresa constituída na forma Eireli, ou seja, só tem um sócio, e o curto período de espaço, de tempo, o valor que deixou de ser arrecadado foi 2,5 milhões, entendeu? Então, como ele é o único proprietário do estabelecimento, não tinha como negar que ele tinha conhecimento, porque foram praticamente 7 meses, entendeu? Então, curto espaço de tempo, ele colocou no bolso 2,5 milhões, né? Então, eu acabei entendendo, ele acabou dando prejuízo de 2,5 milhões. Então, eu entendi que a solidariedade deveria ser mantida. Tá? Está em discussão. Fica à vontade, doutor Walter. Só para complementar, que eu acompanho o voto do doutor Silvio, do presidente, porque realmente não faz muito sentido, né? A contabilidade ela apura os tributos, mas na hora de pagar é o sócio que vai determinar. Como ele é o único administrador, então com certeza ele tinha conhecimento desse fato, né? Então eu acompanho o presidente. Vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Encerrado o julgamento do AIM 445.370 ao distribuidor de combustíveis Eireli,
recurso ordinário conhecido e não provido, nos termos do voto do relator, e recurso de ofício conhecido e provido, nos termos de voto de vista. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um bom final de semana.